Olá, sejam muito bem-vindos ao programa De Dentro para Fora. Aqui acreditamos que a transformação vem de dentro. Nesse episódio, nós estamos recebendo a Samara Brandão, que vai trazer um assunto muito importante. Como discernir se Deus está realmente te chamando para empreender ou se você está se sabotando. Essa conversa é uma conversa inspiradora. E a Samara, que ela é presidente executiva da BAN, ela vai falar um pouquinho sobre a BAN Brasil e CEO da Ava Bolsas. Ela tem uma experiência há mais de 10 anos no empreendedorismo cristão. Samara, seja muito bem-vinda. Conte pra gente como foi a tua percepção no empreendedorismo que fazia parte já do teu chamado. Foi algo que você soube imediato ou levou um tempo na tua caminhada? Conte para nós. Mirtes, obrigada por esse convite, por falar desse assunto que eu acho, bem, é o assunto da minha vida, né? Que é falar sobre empreendedorismo. Eu tenho paixão por falar sobre isso, então para mim é um prazer, né, estar aqui conversando com você sobre esse tema e eu quero falar, né, sobre a perspectiva de Deus em relação aos negócios. Então você me perguntou como é que foi que eu entendi que Deus estava me chamando para empreender. Bem, a princípio não foi tão claro assim, né? Eu comecei com uma história de empreendedorismo, ela começou lá no Sebrae, em 2005, quando eu trabalhei como funcionária do Sebrae, ajudando muitas pessoas a montarem planos de negócios, a montarem seus negócios, enfim, toda aquela área de empreendedorismo, eu trabalhava muito dentro dessa área, né? E aí, em 2011, eu senti muito forte o Senhor me chamando para missões. Olha que interessante, né? Muito. Então, eu saí ali envolvida no empreendedorismo com o Sebrae, como funcionária, e fui para missões, vamos dizer assim, de tempo integral. Então, eu fui para a Jocum, na época, e fiquei ali na Jocum como missionária, vamos dizer assim, abandonei o empreendedorismo. Só que eu fui surpreendida por Deus nessa caminhada, porque olha o que aconteceu. Eu não tinha, achei que o empreendedorismo tinha ficado para trás. Mas aí, de repente, Deus começou, né, a me abordar em relação a isso, a falar de empreendedorismo comigo. Eu falei, Deus, não estou entendendo nada. Eu vim para missões e não entendo o que missões tem a ver com empreendedorismo. E aí foi quando eu fiz uma inscrição ali para ser uma missionária transcultural, né, na Turquia. E eu fui aprovada, mas Deus não permitiu que eu fosse. Então eu falei, não estou entendendo, eu sou missionária, eu quero ir para as nações. E Deus falou, mas não é bem esse tipo de missionário que eu quero que você seja. Eu falei, então precisa, né, Deus, eu preciso entender. E aí, de repente, eu orei muito, foi um tempo que eu orei muito, jejuei, busquei muito o Senhor. E aí, nesse dia, na base, chegou um pastor lá, e a gente conversando, ele falou, olha, eu falei, olha, eu tô meio que em crise, porque eu tô aqui no campo missionário, mas quero ir para missões, e Deus fala para mim que não é bem assim, eu não sou bem esse tipo de missionária. Ele falou, olha, você trabalhou em quê? Eu falei, olha, eu sou administradora por formação e trabalhei muito com empreendedorismo. Ele falou, bem, talvez seja isso. Eu falei, mas como, né? E aí ele trouxe um livro para mim que chama Negócios com Missão. Eu li esse livro e esse livro transformou a minha vida, né? Esse livro é um livro do Mike Baer, um americano que falava justamente essa perspectiva, qual é a perspectiva de Deus sobre os negócios. E aí eu entendi tudo, essa conexão que negócios têm com missões e como que nós podemos, através do empreendedorismo, fazer a grande comissão e, né, fazer discípulos para Jesus. E foi muito interessante que depois disso eu fui para os Estados Unidos fazer uma escola exatamente sobre isso e ali eu entendi o meu chamado. Eu falei, o meu chamado é falar sobre isso, é fazer com que as pessoas entendam esse potencial
das empresas, de como ela, através das empresas, do seu negócio, Deus pode transformar e tocar pessoas. Você pode discipular pessoas através do seu negócio e, claro, né, além de tudo, transformar a sociedade através de serviços, de produtos, bens, serviços, enfim, fazer uma transformação. Eu falo que é 360, porque ela é econômica, ela é social, né, é geração de emprego, de renda, de relacionamento, ela é sustentável, ela é ambiental, porque você cria produtos, você tem cadeias, né, de produção sustentável, e você tem uma transformação espiritual quando você é uma testemunha de Deus no seu negócio. Então, eu fiquei apaixonada por isso. E a partir de então, desse momento, toda a minha carreira, toda a minha jornada foi em cima, né, de empreender com essa visão de business as mission, né, de negócio com missão. Então, Meu Deus, é muito é importante, muito né? Esse ponto importante. é muito importante porque muitas mulheres têm dúvidas sobre se desejo de empreender vem de Deus mesmo ou se é sobre si mesmas. E esse é um assunto tão É interessante. muito. Como discernir se esse desejo de empreender é um desejo real de Deus ou é simplesmente um desejo de empreender? Então é interessante essa pergunta, né, de ter esse discernimento se é um chamado de Deus para empreender ou se é apenas um desejo pessoal. Só que Exato. eu quero, esclarecer, por exemplo, sobre a questão de empreender, né, biblicamente, esse conceito de empreender é interessante, por quê? Porque Deus, ele é o empreendedor original. Empreender faz parte da característica de Deus e nós somos semelhança de Deus. Então, automaticamente nós temos esse, né, esse DNA do empreendedorismo. Inclusive, Deus ele empreende porque ele fala, haja luz. E, de repente, você tem ali, né, a separação de luz, você tem, ele faz a terra, os animais, ele faz um jardim, né? Então, ele é um empreendedor. E quando ele coloca o homem no jardim, ele fala para o homem: olha, eu quero que você, né, eu quero que você cultive essa terra e que você guarde a terra. E essa palavra é interessante, que cultivar tem a ver com trabalhar, com adorar, com servir. Então, assim, nós fomos feitos para trabalhar, nós fomos feitos para empreender, para desenvolver. É isso que Deus quer de nós, né? Ele fala: olha, subjuguem a terra. Então, assim, o empreendedorismo é algo que eu acredito que é nato nosso. É um chamado, é um Está no chamado nosso real. DNA, tá no nosso DNA. Agora, a pergunta, né, que você quer saber, olha, mas será que Deus está me chamando para empreender agora? Ou é apenas um desejo? Eu acredito que, né, naquela palavra de Efésios que fala que Deus dá tanto querer quanto realizar. Também acredito. Então, você tem que observar algumas coisas práticas, né? Que também tem essa questão do prático. O que é que eu vou Sim, observar? Primeiro, observa a tua motivação de empreender. Você quer empreender agora porque você quer uma renda extra ou porque você está empreendendo por necessidade? E se você tivesse uma opção melhor, talvez você... Olha, se eu pudesse escolher, eu seria médica ou eu seria uma funcionária pública, passaria num concurso, ou eu faria outra coisa e não empreenderia. Então, assim, se você está empreendendo por necessidade, provavelmente não é um momento ideal ali que Deus está te chamando para empreender, né? Você tem um desejo de empreender porque você acredita, né, naquele projeto, você tem uma ideia que está inquietando seu coração, você tem um dom também, é importante a gente entender um pouco dos nossos dons. Por exemplo, eu já vi história de mulheres que fiz direito, sou advogada, mas o meu sonho, a minha paixão sempre foi cozinhar, foi fazer doce, foi ser confeiteira. E, de repente, chega um momento da vida dela que ela já fez direito, ela já advogou, e fala, não quero mais, eu quero seguir o que está no meu coração, no meu sonho, que é ser uma confeiteira. Então, sim, Deus está te chamando para empreender. Chegou o momento, nesse né? caso nós poderíamos falar que é empreender com propósito? Empreender com propósito. Tem que ter um propósito maior, né? E principalmente quando você é cristã. Por quê? Porque você tem que entender que empreender nesse propósito cristão vai muito além de um desejo pessoal, né? Geralmente é um desejo seu pessoal, mas com uma intenção de bênção coletiva.
né? Porque a gente vem com essa questão de servir, sabe? Esse desejo de servir, de transformar, né? De trazer uma transformação real, ela transcende apenas o teu desejo pessoal. E é isso que Deus quer. Deus, quando Ele te chama para empreender, Ele te dá um desejo além de apenas um desejo pessoal de lucro, mas Ele te dá um desejo que traz uma... Você quer ver uma transformação local, você quer ver uma transformação de vida, você quer trazer um produto, um serviço que realmente tenha uma diferença, faça uma diferença para o mercado. Então, você tem esse desejo, você tem essa vontade. Então, isso claramente está trazendo para você esse discernimento de que empreender é aquele caminho que você deve seguir. Isso é muito inspirador. É muito inspirador. Porque muitas vezes nós não enxergamos o potencial real das nossas vidas. Como foi o caso dessa advogada, Sim, né? Ela sim. enxergou o potencial real. Ela Sim. poderia ter continuado, vamos usar o caso dela, Aham. ela poderia ter continuado como advogada, mas ela Sim. enxergou o real potencial dela. O real O real propósito, né? o propósito realmente de empreender. E isso é interessante porque, por exemplo, uma coisa que é legal é a gente sempre observar a nossa história de vida, né? Eu gosto do exercício, gente, eu sempre faço esse exercício quando eu estou fazendo mentoria. Olha, escreve a tua história para você mesma, vê quais foram os impactos, coisas que aconteceram na sua vida que trouxeram uma transformação e dons que você tem. Pergunta para os seus familiares, para pessoas que te conhecem, quais são os dons que ela identifica em você. Porque isso tem tudo a ver com aquilo que Deus sonhou para você, né? Efésios fala ali, Efésios 2:10, de que Deus já preparou uma obra para que a gente andasse nela. De antemão, Deus preparou. Então, quando Ele de antemão prepara, de antemão Ele coloca dons para você. Coisas É que são, verdade. entendeu? Que Ele te equipa para que você possa realizar esse propósito. Que é o desejo Que é o desejo do querer. do querer empreender em determinada área, porque isso também é importante, né? Então, por exemplo, você, vamos supor, dessa advogada, ela sempre gostou de doce, sempre gostou de cozinhar, ela sempre gostou dessa área de confeitaria, mas aí você faz advocacia, você faz direito por causa de você tem medo, né, de não conseguir, de não dar certo na confeitaria, a família tem uma expectativa em cima de você, né, de você ser uma pessoa, um advogado, uma coisa que é tradicional. Então, é importante você também olhar para o passado e se perguntar, bem, do que eu gosto? Quais são os meus dons? Porque isso já te dá uma pista, né? No que empreender, que tipo de serviço ou de atividade empresarial. Isso é importante também, você entender. E autossabotagem. Autossabotagem. Autossabotagem tem muita coisa aí nesse autossabotagem, né? Que afastam as mulheres do chamado. Sim, não só do chamado, né? Mas de muitas coisas importantes que Deus tem colocado para ela realizar. Uma coisa interessante, que antes da gente falar de autossabotagem, que eu acho bem importante a gente Ótimo, adoro. frisar aqui, é que Deus tem um lugar para a mulher no reino. Né? Um lugar de realizações. Eu creio muito Sabe? nisso. Eu creio. Então, assim, a Total. mulher, ela é muito importante para a sociedade civil, sabe, para o cenário público. Então, Deus fala lá em 1 Coríntios, né? Acho que é 1 Coríntios 11, que fala que Deus deu dons, né? Aí fala vários tipos de dons ali para o corpo, para que você possa servir o corpo. E quem é o corpo? Né? O corpo de Cristo está na sociedade. Então, assim, a mulher também recebeu dons que ela precisa servir. Então, isso, né, é uma coisa importante. Começando pela autossabotagem da mulher não entender entender que ela tem um chamado. que ela tem um dom para servir em várias áreas. Várias que Deus áreas. Dá. Às vezes a área de administração, né, de finanças, de contabilidade, de educação. Entende? Tudo isso é Deus dando dons para ela servir. Em várias áreas. Em várias áreas, em todas as áreas. Então, primeiro, isso, né? Você entender que você é necessária, né? Sim. Você não é nada contra, né? Porque eu acho que é importante também entender que a mulher... Porque muitas vezes a mulher tem aquela visão muitas vezes limitada só do lar, né? E o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, Deus, olha, vamos colocar um passinho um pouco para fora, né? Não tô dizendo que não é importante o lar, é muito importante o lar. Mas, muitas vezes, Deus também tem para você um chamado
na vida pública, né, na sociedade, no mercado, em outras áreas, né, para servir o corpo, para servir na igreja, para servir, enfim. Então, primeiro isso, não se Identificar. identificar, não se sabotar nesse sentido. E uma outra coisa que eu vejo que a gente se sabota muito é a questão, eu acho que o pior de todos, assim, a gente até conversou, né, antes, que seria a medo do fracasso. A gente falou sobre perfeccionismo, sobre o impostora, né? A A síndrome síndrome da, da da impostora, impostora, procrastinação. procrastinação, tem Tá. tudo isso, Agora, né? deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dessas Aham. você passou? Olha, eu já passei por todas, Ah, quem né? nunca, Quem né? nunca? Quem Mas aí é que nunca? tá. Quem nunca, Quem né? nunca? Mas é que tá. Qual que é a mais perigosa, eu acho, que a gente não falou aqui? É a falta da identidade. Então, assim, você entender que quando você não sabe que a sua identidade, que você é filha amada do pai, entende? Isso complica, porque isso faz toda a diferença. Com Quando certeza. você sabe quem você é em Cristo, que você consegue superar, você consegue lidar, na verdade, com o medo do fracasso, Medo, ó, nós não tínhamos falado sobre o medo do medo. fracasso, Medo que paralisa. medo paralisa. Você consegue lidar, eu não digo nem lidar mesmo com a síndrome da impostora, você consegue lidar com a procrastinação, você consegue lidar com o perfeccionismo, porque essas coisas elas não vão embora. E você não está Isenta disso. isenta disso. Não, de jeito Então, nenhum. eu, por exemplo, tenho. Agora, tem coisas que você lida mais do que outras, né? No meu Sim. caso pessoal, é o medo do fracasso, né? E a procrastinação. São duas, assim, que me sabotam muito, né? Então, elas são mais presentes na minha vida. Mas como eu sei que, mesmo que eu fracasse, mesmo que eu procrastine, nada disso vai mudar Quem você é quem eu perante. sou e o amor de Deus por mim, que eu sou amada do Pai, que eu sou filha, que Ele me ama e que mesmo que eu fracassar no meu negócio, no meu ministério, Deus vai me amar, continuar me amando. Eu não preciso provar o meu valor para ninguém, porque eu já sei o meu valor em Cristo. Mesmo que eu procrastinar, andar mais lento do que eu gostaria, né, procrastinando algumas coisas, eu tenho segurança de que isso não vai me afastar do amor de Deus. Isso me permite lidar no dia a dia com essas coisas, porque é pesado. E como você lida com isso? Você identificou no teu dia. Identifiquei. Tá. E como você lida pessoalmente com isso? Sabendo que é filha amada, mesmo assim a gente acaba patinando Sim. nisso algumas vezes. Como você lida? Eu lido através do devocional, né? Primeiro de tudo, porque Sim. é esse entendimento de que eu sou filha amada, que mesmo no fracasso eu vou ter sucesso. Porque aí é que está o grande diferencial. É você, no seu relacionamento com Deus, ele vai te mostrando que nem tudo tá perdido, vamos se dizer assim. Por quê? Porque, por exemplo, o meu principal sabotador é o medo do fracasso. Né? Medo, essa palavra medo. Medo é um negócio. E ele assombra, Ele né? assombra demais. Só que aí Deus me lembra do quê? De que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque a gente pensa que o oposto do medo é a coragem. Não, eu tenho que ter coragem para fazer. E a coragem anula o medo. Mas, na verdade, o que anula o medo é o amor, né? Por isso que o É versículo verdade. fala: o Olha. perfeito amor que lança fora todo medo. Então, assim, quer dizer que eu não vou fracassar? Não, eu vou fracassar. Até porque, por causa de Deus, do meu relacionamento com Deus, eu entendi que o fracasso Faz parte. O fracasso não só faz parte, mas o fracasso é a minha estrada para o sucesso. É verdade. O fracasso é o que me faz ter sucesso. Por quê? Aí eu posso compartilhar algo que eu tenho. É o teu relacionamento com Deus que faz Sim, isso. com certeza. Que vai te dando, te fazendo vencer, né? Lidar com essas frustrações, E o né? conhecimento da palavra, porque O você tem conhecimento. citado vários versículos Isso. bíblicos. Isso é importante, porque quando vem esse medo que paralisa, qual é o versículo que você lançou em cima desse medo? Perfeito amor O lança fora todo todo medo. É. Exatamente isso. Agora conte para nós a tua experiência. Então, por exemplo, uma coisa que Deus tem me mostrado, né, ultimamente, justamente por esse meu medo do fracasso, eu tenho procurado na minha empresa, por exemplo,
gente, eu preciso de uma estratégia. Como que eu vou fazer para divulgar meu negócio, as minhas bolsas? Aí você fica pensando num planejamento estratégico, mas você tem medo de falhar e às vezes você faz algo, ações e falhou, como eu já fiz algumas vezes, não deu certo. E aí você começa a olhar para o lado e a procurar aquelas fórmulas mágicas, né? Ah, você com certeza você já ouviu isso no Instagram. Ah, eu tenho aqui um método validado, Sim, aprovado, que se sim. você 10 passos, 3 passos para você ficar rico, para você conseguir alavancar o seu negócio, então tem um monte de fórmula por aí. E aí Deus foi me mostrando que, na verdade, as pessoas procuram muito essas metodologias não porque elas querem criar um atalho muitas vezes, né? Elas querem um atalho para o sucesso. Não, é porque elas têm medo do fracasso. Medo do fracasso. Olha só como isso é Olha, interessante. muito, muito Porque interessante. ela prefere quando a pessoa fala assim, ó, é validado, isso aqui você vai copiar e colar e você não vai falhar. Ou seja, opa, eu que tenho medo do fracasso, eu tenho a tendência de correr para esse tipo de metodologia. Só que Deus foi trazendo para mim e falou, olha, mas na verdade é o fracasso que te faz ter o sucesso. Por quê? Porque quando essas metodologias, às vezes o cara te dá uma metodologia, se aplica, funciona, ok. Mas e depois dali? Quando você for crescer no seu negócio, e depois, o que você vai fazer? Não vai ter outro Não vai método. ter outro método. Você cria outro método aí. Então, e aí o que o fracasso faz? O fracasso, ele te habilita para o sucesso. Por quê? Porque quando o fracasso ele te ensina a lidar com o mercado, a observar o mercado, a sentir o mercado, a ter experiência com o mercado. Porque você olha para o mercado e fala, eu já senti que não é bem assim. Eu acho que esse negócio, esse investimento, ele vai durar muito mais tempo do que eu estava pensando. Então, o retorno financeiro vai ser maior. Eu sei que eu vou ter muito mais, eu vou ter que ter mais dinheiro, até mesmo para experimentar um produto, para lançar um produto, do que eu imaginava que o sucesso... Não, por quê? Porque você fracassou e você começa a olhar para o mercado com uma expertise que ninguém pode te dar, a não ser a tua própria experiência de fracasso. Então, foi nesse secreto com Deus, de ter esse relacionamento com Deus, que ele vai te tirando, porque ele te ama, né? Ele vai te liderando para poder você vencer, né, o medo do fracasso, no meu caso, que é o maior, né, a procrastinação. Então, ele vai, né, te ajudando e te mostrando que, olha, filha, caiu, fracassou, não tem problema, vamos lá, vamos dar o próximo passo. Persevera, né? Persevera que eu tô contigo, e faz parte o fracasso. Porque às vezes a gente não consegue aceitar o fracasso, né? A gente acaba desistindo no meio do caminho. E aí, quando você vê a história de grandes empreendedores, né, até do próprio grandes cientistas, eu acho que é o Thomas Edison, né, que inventou a Sim. lâmpada lá, 100.000 vezes, né, ele foi testando. Então, assim, toda vez que ele fracassava, ele entendia que aquilo ali deixava ele mais perto de um sucesso. Possível, né? Possível sucesso. Então, é isso que o fracasso faz, ele te habilita para o sucesso. É interessante você falando tudo isso. O medo do fracasso, na realidade, é enfrentar ele. Enfrentar ele. É exatamente isso. O que você está me falando é Enfrentar. enfrentar esse medo. Enfrentar. O que você diria para uma mulher que tem um chamado, mas hoje ela tem medo de empreender? O que você falaria para essa mulher? Eu falaria para ela fazer, já que ela está com medo, que ela está na dúvida, se ela ouviu a voz de Deus falar, olha, empreende, eu estou com dúvida, Samara, o que eu faço? Faz como o Gideão. Não tem problema nenhum de você... Olha, Deus não tem problema com as suas dúvidas. Às vezes a gente fica com medo de pedir a Deus uma prova, uma contraprova. Ai, né? Samara, ótimo, isso é esclarecedor. Sabe? Perfeito Às vezes a gente essa fica tua com medo, colocação. será que eu pergunto para Deus se peço uma prova, peço um sinal? Gideão pediu sinal. Não tem problema de você pedir sinal. A Bíblia está cheia de pessoas que pediram sinais, né? Não estou dizendo que para qualquer coisa você tem que fazer isso, mas se você realmente tem uma dúvida sincera, Deus não tem nenhum problema de lidar com essa dúvida sincera sua. E você pode fazer como Gideão. Deus realmente... Isso é uma coisa... Eu gosto de chamar de life change, né? É uma situação life change. Sim. Ou seja, de mudança de vida. Mudança você de vai vida. investir dinheiro, você vai investir energia, você vai investir um monte de coisa num negócio que, assim... Tempo, dinheiro. que você sabe que é importante. É uma Sim. coisa que vai mudar a sua vida. Então, claro que você quer de Deus uma resposta Sim, clara. Claro. E ele vai te dar. Então, assim, não tenha problema se você pedir a Deus, olha, eu gostaria que se isso vier do Senhor, aconteça tal coisa.
né? E aí, se você quiser, eu conto a experiência minha, não sei se dá tempo. Eu quero. Então, o que que acontece? O que que aconteceu comigo, né? Eu falei aqui para vocês, né, de antemão, que eu fiz uma escola de empreendedorismo e tudo. E onde que eu atuava? Eu atuava, na verdade, como consultora, como ministra nessa área de empreendedorismo, mas eu não tinha, eu tinha uma empresa de mentoria de empreendedorismo, tipo o Sebrae, né? Eu estava ali, só que com princípios do reino. E, de repente, Deus fala comigo assim, mas eu quero que você abra uma empresa de bolsas. Eu falei, não, isso não pode vir de Deus. Isso não é de Deus. Falei, primeiro porque eu não tenho expertise nesse mercado, eu não sei como fazer, eu não sou design. Eu falei, isso só pode ser uma voz contrária, né? Foi isso que aconteceu comigo. Falei, não, tudo. Mas aí, eu estava lavando louça quando eu vi isso, né? Isso porque eu cheguei, né? Eu estava na casa da minha mãe, cheguei com uma mochila que eu usava há muitos anos, e essa mochila quebrou, caiu lá no aeroporto, e eu olhei, poxa, eu gosto tanto dessa mochila, vou ter que comprar outra. Essa mochila eu comprei no Peru, não vou achar, beleza. Tudo bem, fiquei chateada. E aí estava lavando louça e Deus falou comigo, você não vai um curso de design de bolsa? Eu falei, gente, isso não pode ser de Deus. Porque Deus, às vezes, fala com você, na sua cabeça, com ideias, às vezes, que você sabe que aquilo ali, Mirabolantes. você sabe que aquilo ali não vem de Pensa, você. você pensa que é mirabolante, Você né? pensa, e você fala, cara, isso aqui não é meu, né? Não vem de mim. Só que não tem problema você fazer a contraprova e tudo, né? De você até entender as intenções do seu coração. E aí eu falei, nossa, eu acho que isso não é de Deus. E aí aquela ideia voltou, procura um curso de design de bolsa. Eu falei, tá bom, vou obedecer. Coloquei no Google curso de design de bolsa. Eu digo, será que né, que vai aparecer alguma coisa? E de repente apareceu um curso de design de bolsa sapato do IED, né, em São Paulo. E aí eu li e eu falei, Deus, mas eu acho que isso não é para mim, porque isso aqui com certeza é para quem tá na moda, que já fez design, sabe desenhar. Eu tenho certeza que isso aqui eu tô viajando. Eu falava assim, não é coisa de Deus. E aí tudo bem, aí Deus falou, por que você não liga para lá? E eu liguei para lá, a mulher atendeu, eu falei, olha, como é que é esse curso? Ela falou, não, um curso de design de bolsa. Eu falei assim, mas é para quem já sabe desenhar, para quem é designer? Ela falou, não, é para administradores de empresa. Eu falei, meu Deus. Aí, olha só, aí você começa, né? Meu Deus. Aí eu falei, é mesmo, mas eu não sei desenhar. Ela falou, não tem problema, a gente ensina no curso. Aí já foi. O que acontece? A gente fica colocando Empecilhos. obstáculo. Não tem problema. Se Deus for tirando esses obstáculos, né, fazendo esse obstáculo cair, é importante também. E aí eu fui, bem, então tá. Aí o curso começava em outubro de 2020, em plena pandemia, né? Isso era maio e o curso começava em outubro. E aí, quando foi lá para setembro, a mulher me liga, olha, não vai ter mais o curso, vai ser cancelado por causa da pandemia e tal. E eu falei, graças a Deus, viu como não era de Deus? Isso não era de Deus, ó, deu errado, não era de Deus. Tranquilo, eu fiquei super aliviada. Eu falei, isso realmente, fiquei aliviada. Em janeiro, a mulher mandou uma mensagem. Ei, o curso vai começar em março. Você não quer fazer? Eu falei, não. Tudo eu falei, de novo. Voltou de novo isso? Voltou né? para você. Voltou para mim. Aí eu falei, olha, eu tô indo para São Paulo agora em fevereiro, eu gostaria de visitar a faculdade de vocês. Eu falei, Deus, eu vou lá. E aí foi quando eu pedi o sinal de Gideão, né? Eu falei, Deus, olha, quando eu chegar nesse lugar, precisa acontecer esse sinal. Porque é uma coisa muito life-changing, né? Ou seja, eu não quero perder meu tempo investindo num curso que eu não tenho, que não é do meu mercado, que eu não tenho experiência, que eu não quero perder meu tempo com isso. Eu tenho um ministério, o Senhor me chamou para uma coisa, eu estou seguindo nisso, é o que eu quero fazer, mas eu preciso entender que o Senhor está nisso, porque é dinheiro, é esforço, é tempo, é muita coisa. E eu preciso desse sinal. E eu acho que Deus não tem problema nenhum em te esclarecer as coisas, né? Como fez Gideão. E aí eu fui para lá, a mulher me mostrou tudo, eu fiquei muito desconfortável, porque eu olhava e falei, gente, esse não é meu ambiente, é um ambiente de designer, sabe? Assim, aquela coisa totalmente fora da minha, né, assim, da minha realidade na época, assim, do meu mercado e tudo. E aí, beleza, E aí ela começou a falar coisas, assim, que eu comecei a achar estranho, porque eu sabia que aquela mulher, ela nem era cristã, assim, aparentemente. Mas ela começou a falar em Deus, e eu falei, gente, como assim, né? E aí eu falei, eu vou sair correndo daqui antes que Deus me pegue. E aí eu chamei o meu Uber. E antes, na hora que eu saí na porta, né, dessa faculdade lá, aí o sinal apareceu, muito claro para mim. Né, que eu falei, eu queria que eu queria ver o nome de Jesus em algum lugar, naquele lugar, ver escrito, eu vi.
E eu falei, tá bom, Deus, eu entendi que eu preciso fazer esse curso. Então, ali iniciou, né? Ele não falou diretamente comigo para empreender, mas ele falou, ó, eu quero que você faça esse curso. Eu fiz o curso todinho, né, de design de bolsa e sapato, entreguei o diploma para Deus, falei, tá aí, eu já cumpri minha parte. E aí, de repente, Deus, não, calma, ainda tem uma viagem internacional. E eu fui para a Itália, e lá eu estive em todos os... Eu fui olhar, eu estava dentro das fábricas da Prada, da Louis Vuitton, da Louboutin, da Gucci, vendo o pessoal fazendo bolsa, fazendo sapato. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque isso não é aleatório. É uma coisa tão... Aí você começa a perceber e você precisa ter esse discernimento. Deus não está te colocando em um lugar muito estratégico, assim, que precisa ter... Que poucas pessoas têm o privilégio de estar. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, você está dentro de uma fábrica da Gucci, da Prada, vendo curtição de couro das bolsas de grife do mundo inteiro, de luxo. Eu falei, Deus, isso não pode ser aleatório. Eu falei, eu tenho algo aqui para mim. E, de repente, entrou uma empresa, uma fábrica que não estava no roteiro. Ela não era uma fábrica de bolsa nem de sapato, mas ela nos recebeu. E ali eu falei, Deus, eu não tô aqui por acaso, tem algo aqui para mim. Era uma empresa de moda, mas assim, eles construíam toda a roupa, né, a parte de roupa da Fendi, da Armani, de tudo, e eles estão na Itália, eles são italianos, né, e o cara deu uma aula de design, assim, pra gente, maravilhosa. Eu falei, Deus, isso é muito precioso, isso é algo que nem todo mundo tem acesso de estar aqui nesse lugar. Era uma fábrica muito exclusiva. Eu falei, tem algo para mim aqui. Eu não sei o que é, nem sempre Deus revela na hora. Né? Depois que eu voltei da viagem, eu também voltei sem saber o que era, mas eu sabia que tinha algo especial ali, porque eu não estaria ali por acaso. Interessante que você identificou tem isso. Que identificar. Tem que identificar. Precisa identificar assim, peraí, será que isso aqui que eu estou vivendo, essa experiência que eu estou vivendo, ela é comum? Ela é comum, assim, para as pessoas? Ou Deus está te colocando em um lugar de privilégio, no sentido, assim, do privilégio restrito, limitado? Por exemplo, tem muitos designers que jamais visitaram uma empresa como aquela. Ela é super restrita. Então, e ela nunca tinha sido visitada pela excursão da escola antes. Ela só foi visitada quando eu fui na excursão. Deus tinha Você tá intencionalmente entendendo? com algo... Então, assim, eu acho importante a gente identificar bem, Senhor, por que eu estou aqui? Tem algo para mim aqui. Então, você pergunta para Deus, nem sempre Deus vai te responder na hora, mas no momento certo Ele vai te dar uma resposta. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bem, Deus, eu ainda não sei né? Eu sei que era um privilégio estar nesses lugares. Poxa, né? Nem todo mundo entra numa fábrica que fabrica sapato da Prada, da Louboutin, da Gucci. Com certeza. Não é para todo mundo isso. Não mesmo. Então, o Senhor vai me dizer, em março, aí março, eu ouvi muito claro de Deus, assim, eu fiz prova e contraprova várias vezes, ele falou assim, abre a tua marca de bolsa. Eu falei, Deus. Eu falei, não. Ele falou, sim. Eu falei, então eu preciso... Eu preciso ter respostas. Eu falei, Deus, olha, eu não tenho o recurso suficiente. Se eu fechar essa mentoria, eu tenho o dinheiro de começar. Consegui fechar a mentoria. Eu falei, Deus, eu preciso trabalhar com uma design experiente nesse mercado, porque apesar de eu ter o curso, eu não sou uma design experiente nesse mercado. Eu falei, eu quero trabalhar com uma design tal, que foi minha professora, ela dá consultoria para marcas novas. Eu falei, eu só começo com ela. E ela me colocou um valor, né, lá de consultoria, e o que eu tinha era exatamente o valor da primeira parcela. Eu falei, Deus... Tá no negócio mesmo. Tá no negócio. Então, assim, não tenha medo de pedir a Deus essas provas. Né? Interessante, né? Sabe? Se você se limita a não fazer essa prova e contraprova... É porque era uma decisão muito você tinha se limitado, né? Não é aquela coisa que você escolhe uma roupa. Você está escolhendo colocar todo o seu recurso, até aquilo que você não tem, num negócio. Entende? Então, assim, eu precisava de entender claramente que Deus estava comigo. Então, é como Moisés, né? Moisés falou, Deus, se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Exato. Então, eu fui muito clara para Deus, eu preciso saber que o Senhor está no negócio, né? E aí, Deus foi fazendo milagre após milagre, né? Para eu terminar essa consultoria em termos financeiros. Montei o meu negócio, mas eu sei também... o que está por trás de tudo isso, né? Deus quer que eu monte um negócio que seja uma inspiração para outras mulheres nesse formato que eu tanto falo no ministério, que é o formato Business as Mission.
de negócios como missão. Então, eu tenho implantado no meu negócio esses valores, esse formato de transformação 360. Então, porque assim, uma coisa que Deus falou comigo, no meu coração especificamente, é você falar. Uma coisa é você falar, porque eu tinha toda a teoria, eu era consultora de negócio, eu sei montar um plano de negócio, eu sei exatamente quais são os princípios que tem que montar, princípios bíblicos, onde eles vão, em que área dos negócios eles estão. E Deus falou, perfeito. Agora vai para a prática. Agora vai para a prática, porque aí você também ganha autoridade. Né, de fato, porque uma coisa é eu ser uma consultora, porque geralmente é assim, né, o pessoal fala, o consultor não tem negócio, né, muitas vezes a gente tem essa coisa, mas da consultoria, mas será que ele como é que é, tá do outro lado do balcão? E Deus falou muito claro comigo, eu quero que você esteja do outro lado do balcão, para você sentir o medo do fracasso, sentir como é que começa do zero, como é que começa comigo, né? Sabe assim como é que começa comigo, começa do zero, e coisas que eu particularmente no negócio tive que aprender, habilidades que eu não tinha, habilidade de marketing, habilidade de negociação, habilidade de atendimento ao cliente, que coisas que eu não fazia pessoalmente. Por quê? Porque quem fazia era o meu cliente, eu dizia para ele como tem que fazer, mas ele que fazia. Ele que executava Ele tudo. que executava, e eu agora tive que executar tudo aquilo que eu ensinava, né? Que interessante. Entende? Então, imagine a autoridade agora. Agora sim, agora eu posso falar de algo que eu realmente não só conheço na teoria, mas também na prática, e sei a dificuldade da implantação na prática. E isso te trouxe o quê? Uma expertise também nas tuas mentorias? Sim, com certeza. Mudou a tua visão a respeito? Mudou a visão das mentorias e também me deu aquele despertar de estar sempre aprendendo. Porque a gente pensa que sabe, mas não sabe. Isso, né? Essa é uma outra... Isso uma coisa que Deus é interessante, porque como você... eu acho que se você perceber bem, quando você é uma empreendedora, caminhar nos negócios, se você realmente perceber, se você for humilde o suficiente para admitir que isso te aproxima mais de Deus. Porque você... não sabe. Você pensa que sabe, mas você não sabe. E o mercado muda muito rápido. É muito volátil o mercado. São muitas variedades de coisas. Sim. Que você... E informações também. E é muito rápido as informações. Muito rápido, não dá... Você precisa de Deus. Em todo tempo e todo momento. E quando você cria essa dependência de Deus, o negócio, ele flui. Flui. Como... Deus te dá as ideias, Deus te dá a ideia de produto, de serviço. Então, assim, é uma forma da gente... você se aprofundar no seu relacionamento com Deus. O único problema disso que eu acho hoje, Mirtes, que a igreja ainda não percebeu e não pratica, é que em vez da igreja entender que o trabalho, né, o negócio, naquilo que você trabalha, isso te aproxima de Deus porque você depende de Deus para executar bem. Você entender que você não é autossuficiente, você precisa ser humilde para poder admitir isso, que você precisa de Deus, né, o tempo todo, é que a igreja muitas vezes separa, fala, não, Deus não entra no teu trabalho. O teu trabalho, o teu negócio é algo secular, isso não é obra de Deus, Deus não está envolvido nisso. Onde é que Deus está envolvido? Deus está envolvido só no trabalho, só no domingo, só na igreja local, só no ministério da igreja local, só se você tem um ministério, né, evangelístico, ou seja, qualquer tipo de ministério, como eu tenho também o Ministério Bom Brasil, que eu sou a presidente, né, é um ministério. Então, assim, o Deus só está ali no ministério. Ele não está com você no teu trabalho. E isso é uma coisa... ela nem bíblica né? Não, de jeito nenhum. Só que é que tá, Mirtes. Por que a mulher acha que ela não tem chamado para empreender? Porque ela não entende que Deus... não faz separação. Ela faz a separação. Ela não entende que Deus pode estar chamando ela como para o Ministério dos Negócios. Sim. Ela não entende que... entendeu? Que negócio é um chamado e é um ministério. É um ministério. É um ministério. E um tal ministério qual poderoso. Tal qual... como um pastor que está liderando uma igreja. Como um missionário. Então, assim, Deus chama pastores, Deus chama missionários, Deus chama médicos. Deus chama empreendedores. Deus chama engenheiros, cada um no seu lugar. Então, assim, para você ter uma coisa tão legal que, se você olhar lá Êxodo 31, você vai ler a história de Bezalel,
Ele era um artesão, ainda fala assim, olha, o Espírito Santo de Deus veio sobre Israel, sobre Sim, Bezalel, capacitou exatamente isso. Bezalel, e falou em artesanato, em ouro, em prata, em talhar madeira, e um monte de coisa. Por Ele quê? inspirou, o Espírito Santo que inspirou. Inspirou. Em época que o Espírito Entendeu? Santo Que não não tinha não descido tinha ainda. descido ainda. Então, por que isso? Porque Bezalel precisava dessas habilidades Sim, para atender uma demanda de Deus, inclusive, né? Que era a construção da tenda, né? Do encontro. Então, assim, Deus nos dá essa habilidade, né? De empreender. Por quê? Aí, acho que é um tema também legal para elas entenderem por que Deus se interessa por negócios. Isso é uma coisa muito importante. e por que Deus se Por que interessa? Deus se interessa por Por negócios? quê? Porque negócios, ele trabalha 3 coisas importantes nas quais Deus está interessado. A primeira coisa importante é a provisão econômica local. Por quê? Porque a gente tem grandes problemas globais e locais, que é desemprego e pobreza. Deus não gosta de pobreza. Né? Eu não estou dizendo que ser pobre é pecado, nada disso. Mas Deus olha para uma pessoa, imagina numa situação de pobreza, de miséria, tendo muitas vezes que trabalhar de forma indigna. Deus não gosta disso. Eu acredito. Certo? Então, assim, Deus não gosta de ver as pessoas passando fome, passando necessidade. Então, assim, a pobreza, ela é muitas vezes causada pelo desemprego. E o que gera emprego? Não é o governo que gera emprego. São os empresários, são os negócios que se fazem girar a economia e trazem o desenvolvimento local. Então, assim, os negócios, eles diretamente, né, eles combatem a pobreza. Os negócios combatem o quê? O tráfico de pessoas. Deus tem pavor com o tráfico de pessoas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje, 50 milhões de pessoas vivem hoje, né? Isso até é um número bem baixo, segundo, né, a Organização Mundial do Trabalho, se eu não me engano, as ONGs, que são pessoas que vivem hoje em situação de escravidão moderna. A gente ouve falar nisso, né? Escravidão moderna, ou seja, você tem, vamos dizer assim, mulheres trabalhando por centavos. Não É um vai longe, absurdo não, isso. né? Não vai longe, não. A gente tem Não. uma amiga em comum, a Vivian, né? Que ela trabalha lá na Paraíba. Ela me contou a história lá de mulheres que trabalhavam 3 dias inteiros por R$ 2 um saco lá de alguma coisa. E as mulheres não conseguem nem mais levantar, porque tem que trabalhar agachada. Então, assim, existe sim escravidão moderna, e quando você tem essa percepção de que o negócio justo, feito com amor, traz essa liberdade, essa libertação, porque o que Deus quer é justamente que a gente combata essa questão do tráfico humano, porque muitas vezes você vai ver, a pessoa não tem condição nenhuma de sobreviver naquele lugar, não tem oportunidade de trabalho, recebe um convite lá da Tailândia, de não sei o que mais lá, para trabalhar de garçom. Chega lá, é outra coisa. É um tráfico. Você está entendendo? Sim. Então, se ela tem uma oportunidade local, ela é mais difícil ela ser vítima do tráfico humano. Sim. Outra coisa, Deus ama relacionamento. É verdade. E aqui eu vou te dar um dado americano que eu acho que é super a cara do Brasil também. Você sabia, Mirtes, que todos os pastores juntos, os pastores americanos juntos, eles têm um alcance total em 8,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos. O alcance desses pastores todos, eles alcançam 8 milhões de pessoas. E eles têm uma influência direta nessas pessoas, aos domingos, mais ou menos, enfim, no gabinete, etc, tal, aos domingos, eles têm uma influência direta sobre aquela pessoa em relacionamento de 12 horas por ano. Quando você pega todos os empresários americanos, você tem um alcance de pessoas de 118 milhões de pessoas. Sabe qual é a influência direta que esses empresários têm nas pessoas de horas? 2.080 horas por ano. Então, cada empresário tem uma influência de 2.080 horas com cada pessoa. E o pastor tem 12. Porque, às vezes, a gente vê o pastor só no domingo. Exato. E o empresário, a empresária que está ali, você está ali com o seu funcionário 8 horas por dia, todos os dias. Às vezes, ele está mais com você do que com a família dele em casa. Então, é um momento que você tem ali de estabelecer relacionamento, né? De ensinar, de discipular, de mostrar, de testemunhar o que Deus fez na sua vida. De testemunhar como Deus age através da sua vida. Como, Samara? Criando cultura dentro da empresa. Por quê? Porque aí você vai mostrando, olha, na minha empresa não tem corrupção, na minha empresa tem integridade, na minha empresa tem justiça. Nossa, mas por que você faz isso? Porque eu sou temente a Deus.
Porque Jesus, né, eu sigo Jesus, e Jesus não pensa dessa maneira. Então, assim, você criar essa cultura de amor, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Amar o Senhor, teu Deus, né? De todo o teu coração, de todo o entendimento, em primeiro lugar, e segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, você trabalhar com amor dentro da sua empresa, isso é transformador. E isso traz o discipulado. Então, Deus se interessa por negócio por causa do relacionamento, por causa da provisão local, por causa do combate ao tráfico humano, né? Claro, a escravidão moderna. Deus se interessa por negócios porque negócios podem criar solução sustentável. Gente, Deus não quer que a gente acabe com o planeta, tá? Com certeza. Tá bom? Então, assim, isso é muito importante a gente entender, porque a gente recebeu de Deus uma responsabilidade de ser mordomo das coisas do Senhor. O planeta, as árvores não são minhas, os animais não são meus, o mar não é meu, é tudo A do água Senhor. não é A nossa. água não é nossa. Então, isso tudo pertence ao Senhor. E nós precisamos entender que nós somos zeladores da terra. Eu digo que nós somos mordomos Essa dessa terra. palavra. Eu E não adianta entendo isso. Não adianta você querer ter uma empresa para você jogar toda uma área tratada, uma água tratada cheia de aditivos químicos, De resíduos químicos dentro de um rio, para você poluir a margem do rio e isso prejudicar toda uma região. Então, assim, você precisa investir em tanto em processos como em produtos de baixo impacto. Isso Deus ama. E outra coisa, porque Deus quer muito que você faça discipulado através dos seus negócios. E por quê? Porque, olha, vamos lá. O mundo está fechado para o evangelho, né? As pessoas não querem muitas vezes mais o evangelho. Se você vai para o Paquistão, você não pode pregar o evangelho. Se vai para a China, você não pode pregar o evangelho. Vai para a Coreia? Você vai para a Coreia, né? Turquia. Para a Turquia. Mas eles não querem o evangelho, mas eles querem negócios. Eles estão abertos para negócio, estão fechados para o evangelho, mas abertos para negócio. E quando você vai para lá montar o teu negócio ali, você se integra na comunidade, você leva, né, Jesus com você. Então, assim, os negócios é uma forma de você ir a todas as nações, né? Fazer discípulos de todas as nações. Aquela que tem dúvida... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não tenha mais dúvida de empreender. Inclusive, eu acredito, o Billy Graham falou isso, né? Antes de morrer, e eu acredito muito nisso. Ele fala assim, que o grande mover de Deus para esses tempos é através dos cristãos por meio dos negócios. É verdade. E eu acredito no Billy Graham. Eu tô com também, ele nisso. Eu também acredito porque nisso. Porque é uma estratégia, é fato. Deus sempre usou os negócios na hora que, quando a igreja perseguida, quando ela foi perseguida, muitos comerciantes, né, estavam ali no comércio, fazendo negócio e falando de Jesus. Lídia foi assim, gente, lembra de Lídia, tá? Lídia, Atos 16, era uma mulher de negócios que teve um papel importante no apoio da igreja, né, ali na região dela, se eu não me engano, não sei se era Tira ou se era, se agora a região. A mulher de Provérbios 31, que a gente é a mulher virtuosa. Na verdade, ela é uma mulher empreendedora. Muito empreendedora e muito forte, muito guerreira. Tinha os mesmos atributos de uma mulher de guerra. Ela é sensacional, porque Sim. assim, você vê lá, ela saía, né, ela trabalhava, falava que ela trabalhava até tarde, ela comprava um campo. Ela era estrategista. Ela comprava um campo, vendia, pegava o dinheiro daquela renda, investia também no comércio, falava que ela fazia cinta para vender para os comerciantes. Ela entendia muito bem a necessidade do mercado, né, e fala assim que por causa desse lucro que ela tinha, lá fala que ela era piedosa com os necessitados, porque é isso que Deus quer. E ela cuidava da sua casa. Cuidava da sua casa ainda. E o que Deus quer? Deus quer que você prospere nos negócios, mas que essa prosperidade ela não pare em você, ela não seja retida em você, mas que você deixe a bênção fluir, que você ajude o necessitado, Isaías 58, se ajude aquela pessoa que não tem condição de ser incluída numa sociedade, por exemplo, no emprego, né? E você dê uma chance, uma oportunidade dela mudar de vida socialmente. Ele quer que você crie soluções de mercado, que você crie negócio, que você ajude no desenvolvimento local. É isso que ele quer. Ele quer que o teu negócio seja uma bênção, né, para você e para muitas famílias que trabalham com você. Então... Samara, tá incrível esse episódio. Se deixar, eu falo o dia todo. Meu Deus, eu tô
Tô assim muito impactada pelas estatísticas que você trouxe, o quanto que o empreendedor mesmo alcança de Alcança vida muito e como é vida. importante esse conhecimento para as mulheres que estão nos ouvindo e para as pessoas também em geral que estão nos ouvindo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu quero te pedir para que você fale para os nossos ouvintes uma mensagem dentro de tudo isso que nós conversamos agora, para sobre empreendedores, aqueles que já estão empreendendo. Olha, eu posso dizer que responder ao chamado de Deus é tão importante para o empreendedor quanto para o pastor e para a missionário, a missionária. Então, assim, não tenha medo. Responda a esse chamado, né? Entenda que Deus tem sim, Deus quer alcançar pessoas, nações, quer trazer transformação espiritual, econômica, social, ambiental através dos negócios. Então, entenda melhor, né, sobre o que é Business as Mission. Se você quiser saber mais, BAM Brasil está aí, @BAM Brasil Movement no Instagram, www.bambrasil.org, para você entender melhor sobre o seu chamado empreendedor, mas não deixe de aceitar esse chamado, de entender o que Deus tem para o seu negócio e para a sua vida. Essa é a mensagem. Isso é muito importante. E você que está nos assistindo e já sentiu que Deus te chamou para algo maior, mas está paralisado, comente aqui, deixe os teus comentários aqui. Esse foi um episódio de Dentro para Fora, falando sobre empreendedorismo intencional à luz da Bíblia, com a Samara Brandão. Se você gostou desse episódio, curta, compartilha, aproveite, se inscreve no canal e siga-nos. Um abraço. Até o próximo episódio.